meus alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Armando Francisco. Bem, pessoal, vamos ver qual que é o tema da aula de hoje. Bem, pessoal, lembrando mais uma vez que essa aula é na modalidade EJA, uma aula voltada específica para o 8º ano. Bem, pessoal, nosso tema de hoje é dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas, professor? Vamos ver tudo isso na aula de hoje. Bem, pessoal, para iniciar, devemos falar o seguinte, que números racionais são aqueles que podem ser escritos nas formas de fração, certo? Lembrando que frações são divisões entre números inteiros, com o denominador diferente de zero. Só para recapitular um pouquinho, para podermos entrarmos em dízima periódica. Os números, pessoal, que podem ser escritos na forma de fração são os próprios números inteiros, os decimais, finitos e as dízimas periódicas, certo? Bem, pessoal, as dízimas periódicas, elas são decimais infinitos, que a partir de alguma casa após a vírgula, passa a repetir determinada sequência de algarismo de forma infinita. Essa repetição é indicada por vários números seguidos e indicada por uma redicência, certo? Toda vez que você vê uma redicência, ali está uma dízima periódica. Como, por exemplo, pessoal, temos esses números aqui, olha, 2,66666, já colocamos 3 pontinhos, certo? Por que esses 3 pontinhos, professor? Para indicar que caiu uma dízima periódica, para indicar que esse 6 vai estar se repetindo infinitamente. Professor, se eu esquecer esses 3 pontinhos, vai deixar de ser uma dízima periódica? Vai. Se não colocar os 3 pontinhos, você não está me dizendo que é uma dízima periódica. Está dizendo apenas que é um número decimal e não uma dízima periódica. Para ser uma dízima periódica, tem que haver os 3 pontinhos, certo? Segundo exemplo, 13,45 e os 3 pontinhos. Isso significa que vai seguir 45, 45, 45, 45, 45 infinitamente. Aqui eu tenho, no último caso, 12,3210652652 e os pontinhos das casas decimais. Isso significa também, pessoal, que também uma dízima periódica. Porém, você vai observar que nessa dízima periódica, quem é os números que se repetem? Olha, 2652. Observe o seguinte, olha. Ela vem aqui, ó, 3, 2, 1, 6, 0, 6, 5. Até aqui, tudo bem, pessoal. Ela vai se repetir aqui, olha. 65, 26. Não, ela se repete aqui, pessoal, olha. Em 265, certo? Ou seja, ela tem uma repetição. Mesmo que ela não tivesse uma repetição, que fossem números aleatórios, professor, nem sempre encontramos a repetição, certo? Sim, pessoal. Quando não encontrarmos a repetição, que nesse caso aqui é o 526, 526, 52, provavelmente vem um 6. Nesse caso aqui, tem uma repetição. Mas muitas das vezes, algumas dízimas, ela não tem repetição, certo? Quando ela não tiver repetição, ela vai ter algum número aqui repetido, mas ela não vai ter uma sequência, certo? Vai ser números aleatórios. E tendo os 3 pontinhos no final, deixa de ser uma dízima periódica? Não, pessoal, continua sendo dízima periódica. Pessoal, quem é que manda ser dízima ou não? Olha, pessoal, os 3 pontinhos aqui, ele está me indicando que é uma dízima periódica, certo? Após a vírgula, tem vários números e 3 pontinhos. É uma dízima periódica, certo? Bem, pessoal, no primeiro caso, que é esse aqui, 2,666, note que apenas um algarismo repete após a vírgula. No segundo caso, há uma repetição de 2 algarismos. Já no terceiro caso, existe 4 algarismos quaisquer antes de se iniciar a repetição de 3 algarismos, certo? Existe 4 algarismos para depois iniciar a repetição, que é o quê? 3, 2, 1, 0. Aí vem 652, 652, 652. E assim
cara, assim, às vezes fica difícil um pouco identificar, porque são muitos números. Mas olhando com calma, a gente percebeu agora que é quem, olha, o 652, 652, 652. E antes tem esse 3, 2, 10, que ele não se repete, certo? Bem, pessoal, o período de uma dízima periódica é formado pelos algarismos que se repetem nela, certo? Portanto, na dízima periódica 23, 56, 56, 23, 5, 65, 65, 65. O período quem é, pessoal? O período é 56. Perceba que, olha, 23,56, 56, 56, aqui um 5, provavelmente vem outro 6. O período é 56, pois é um número que se repete, certo? Alguns algarismos, pessoal, antes do período, esses algarismos são chamados de antiperíodo, certo? Por exemplo, pessoal, na dízima periódica, 12,3215595559. O período é 559. E o antiperíodo, aqui faltava um antezinho, pessoal. O antiperíodo é 321. Antiperíodo é os números que vêm antes do período, certo? Bem, pessoal, dízimas periódicas, certo? Toda dízima periódica é um número racional e, por isso, pode ser escrita na forma de fração. A fração que representa uma dízima periódica é chamada de fração geratriz, certo? E existem alguns métodos para encontrá-la a seguir. Bem, discutimos, pessoal, o método prático, certo? Para determinar dízima periódica simples e compostas. Vamos ver agora quando que é uma simples e quando que é uma dízima periódica composta. Bem, pessoal, dízima periódica simples é qualquer dízima periódica que não possui período, certo? Para escrevê-la na forma de fração, basta seguir o seguinte passo. Escreva uma dízima como uma soma de sua parte inteira com a parte decimal. Segundo ponto, da parte decimal, determine o número de algarismos. Terceiro ponto, escreva a fração na qual o numerador é o período e o denominador possui todos os algarismos iguais a 9. Bem, a quantidade de algarismo 9 é exatamente a mesma quantidade de elementos do período. Some a esse resultado a parte inteira da dízima inicial, deixando a solução final na forma de fração. Por exemplo, 25,3333. Veja bem, pessoal, o período quem é? 3, certo? A parte inteira, 25, é a parte decimal, 0,333. Logo, 25 mais 0,333 é igual a 25 mais 3 dividido por 9, que é igual a 225 mais 3 dividido por 9. Aqui, pessoal, tiramos o MMC, certo? Debaixo do 25 tem o número 1. MMC de 1 e 9 é o próprio 9. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 25, 225. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 3, 3. 225 mais 3, eu tenho 228 sobre 9. Tranquilo? Se vocês dividir, pessoal, 228 dividido por 9, vai encontrar esse resultado aqui, é 25,33333. Tranquilo? Bem, pessoal, agora vamos ver a dízima periódica composta, certo? É aquela que possui um período, certo? Para escrevê-la, essa fração, devemos utilizar o método prático. Basta seguir o passo a passo. Escreva uma dízima periódica como uma soma de parte inteira com a parte decimal. Da parte decimal, determine a quantidade de algarismo do período e do antiperíodo, certo? Falta aqui o antezinho. O número da fração geratriz é composta pela diferença entre o número formado pelos algarismos do antiperíodo, do período, seguido pelos algarismos do antiperíodo, e o número formado pelos algarismos do período. Bem, pessoal, vou detalhar melhor aqui o que é antiperíodo e o que é período, certo? Que acabei esquecendo antes. O denominador será formado pelos algarismos 9 e 0. A quantidade de 9 é igual à quantidade de elementos do período, ou antiperíodo. A quantidade de 0 é igual à quantidade de algarismo no período. Some a fração obtida com a parte inteira da dízima periódica. Exemplo, 2,1232, 1321,
321. Veja o seguinte, pessoal. Aqui podemos escrever da seguinte forma. 2 mais quem? 1, 2, 3, 2. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Vamos fazer o seguinte modo, pessoal. Vai fazer o quê? Olha, veja bem. Vamos pegar o anteperíodo. Pessoal, quem é o anteperíodo? Estou meio confuso esse negócio de período, anteperíodo. Pessoal, anteperíodo, após a vírgula, é os números que não se repetem, certo? Quem é os números que não se repetem nesse caso aqui? Olha, 1, 2, 3, 2, 1. Ele é o anteperíodo, certo? Quem é o período? O período, pessoal, é quem? 3, 2, 1, 3, 2, 1. Então, eu pego o anteperíodo, nesse caso aqui, desculpa, é o 12, certo? O anteperíodo é apenas o 12. Quem se repete é o 321. Eu pego o anteperíodo, coloco ele aqui 12, e coloco o período junto com o anteperíodo. 12, que não se repete, 321, que é o período que se repete, menos o anteperíodo. Quem é o anteperíodo? O número 12. Só o camarada que não se repete. Veja que é 2,12, aí vem 321, 321, 321. Tranquilo? Anteperíodo junto com o período, formando 12.321. Menos o anteperíodo, que é o 12. Anteperíodo é o camaradazinho depois da vírgula que não se repete. Período é o camarada que se repete. E divido por quem? Divido por 99900. A quantidade de noves é de acordo com a quantidade do período. Quem é o período? O camarada que se repete. Quem se repete? 321. Então, eu coloco 39. E o camarada que não se repete, eu coloco a quantidade de 0. Que é um camarada que não se repete? O anteperíodo, que é o 12. 12, então, eu coloco 2 zeros. Feito isso, pessoal, faço essa subtração aqui. 12.321 menos 12, eu tenho 12.309. Dividido por 99 mil. Fazendo aqui o MMC rapidinho, vamos encontrar que, como resultado, temos MMC aqui debaixo do 2. Tem um 1, certo? Então, fica como? 99.999 dividido por 1 vezes 2. Eu vou ter como resultado 199.800 mais 12.309, dividido por 99.900, certo? Tendo como resultado 199.800 mais 12.309, eu tenho como resultado 212.109, dividido por 99.900. Se vocês dividirem, pessoal, esse resultado aqui, dividido por 99.900, eu vou encontrar exatamente 2,12321, certo? Eu sei que o cálculo ficou um pouquinho grande, certo? Quem tentar, procure olhar devagarzinho, com calma, ver o passo a passo, que vai entender numa boa, certo? Mas ficou um pouquinho grande, mas dá para entender. E bem, pessoal, aqui agora eu trago uma atividade para vocês, certo? Bem simples. Aqui no link da descrição, certo, pessoal? Tá o nome aqui, atividade. Na frente tem esse linkzinho aqui. Vocês vão estar respondendo essa atividade, certo? Assim que responder, clica no botão enviar, como vocês vêm fazendo nas outras aulas. E caminha de volta para mim, que eu vou estar recebendo esse feedback de vocês. Tranquilo? Bem, pessoal, para finalizar a aula de hoje, trago esse desafio para vocês que tá uma maravilha, hein? Qual destas frações é uma dízima periódica? A, B, C ou D? E aí, pessoal? Pense aí e resolvam. E para finalizar nossa aula de hoje com chave de ouro, pessoal, trago essa reflexão para vocês. Olha, o seu esforço de hoje é o segredo do sucesso amanhã. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, mais uma vez, não esquece, pessoal, dar aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.